Leremos o Salmo 42 e 43. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó Senhor? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Assim seja. Porque não importa as circunstâncias, sabemos que podemos olhar para Ti. Temos no Senhor a nossa esperança. Faz-nos compreender isso nessa noite, Pai. Mediante a palavra lida,
Faz-nos compreender isso mediante a palavra meditada. Que essa palavra encontre os nossos corações. Que essa palavra nos restaure, nos cure, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos. De tempos em tempos, todos os homens vivem uma experiência muito difícil. A experiência do abatimento do coração. Isso não é um privilégio de pecadores. É um privilégio de santos também. Por diversas razões. Há momentos que nós nos encontramos eufóricos, animados. Por diversas razões nós queremos ganhar o mundo, conquistar tudo. E no dia seguinte nós nos encontramos abatidos, desanimados. Às vezes sabemos a causa. Às vezes sabemos por que estamos abatidos. Sabemos por que estamos chorando. Mas às vezes nós não sabemos. Às vezes simplesmente o coração deságua a chorar. E não sabemos nem por quê. Nas nossas lágrimas o nosso coração só diz que ele está sobrecarregado de alguma coisa. E são nesses momentos que se desenvolve aquilo que tem sido considerado a doença do século. A doença que tem minado em tantos outros braços e tantas outras manifestações aquilo que é chamado de depressão. E não são poucas as pessoas que estão lidando com isso. Nós mesmos já lidamos com isso. Você sabe que você já lidou em momentos como esse, de esgotamentos emocionais, espirituais. O problema é que alguns não conseguem reagir. Alguns o coração se entrega à desesperança. E não se entrega necessariamente porque é fraco. Às vezes nós temos a ideia de que pessoas depressivas são pessoas fracas, são pessoas fracassadas, são pessoas incompetentes. Não. Pessoas se entregam porque a carga é muito pesada e às vezes muito mais forte do que o coração possa suportar. É essa a situação desse salmista. Salmo 42 e 43, eles na verdade formam uma unidade na Bíblia hebraica. É apenas um cântico. É apenas um salmo. Por isso que se repete no versículo 5, se repete no versículo 11, e se repete de novo no versículo 5 do Salmo 43, o mesmo estribilho, a mesma canção que luta contra o abatimento da alma. Porque é o mesmo cântico. Cântico que em 3 momentos diferentes mostra a luta de um coração para não se entregar diante das pressões da vida. Observe que no início desse salmo,
O salmista coloca como desespero da alma o que ele está vivendo. Ele constrói uma cena imaginária para falar da angústia que ele está vivendo. Acostumado a olhar nos campos desertos, as corças correndo para leitos de rio, para saciarem da sua sede, ele se diz como essa corça, com sede. A única diferença é que a corça tem um leito. E ele não tem Deus. Por alguma razão ele foi privado da sua fé. E quando nós entendemos o contexto desse salmo, nós entendemos qual é esse ambiente em que Israel foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles não podiam nem cultuar seu Deus. E lá na Babilônia eles viveram a opressão dos dias maus. Viveram a dor da exploração. Viveram a angústia de terem sido arrancados de pessoas amadas. E é aquele momento que você olha para um lado, olha para o outro, e você diz: para quem que eu vou recorrer? Você entende? Às vezes não é o coração que é fraco. É a vida que é cruel mesmo. É a vida que é bruta conosco. E então o que fazer? Se entregar? Morrer? Para muitos essa tem sido a alternativa. Parar no caminho. Desistir da caminhada. Esse salmista não quer morrer no caminho. Ele não quer desistir da caminhada. Ainda que ele não consiga contemplar onde esteja esse leito de água para saciar a sede. Ainda que ele não possa ver claramente esse leito onde a alma sedenta vai saciar a sua sede. Então ele parte numa peregrinação do próprio coração, examinando o próprio coração, para que ele não morra. E talvez essa seja a grande dificuldade nossa quando nos deparamos com momentos de esgotamento. Nós não queremos examinar os nossos corações. Porque talvez no momento de esgotamento examinar o coração doa um pouquinho mais. Nos faça perceber tantos erros que cometemos e que nos levaram àquela experiência. Nesses salmos, ou nesse único cântico, que é o Salmo 42 e 43, o salmista tenta nos ensinar a sobreviver a momentos de desânimo, momentos de depressão, aos momentos de abatimento do coração. E em cada etapa da canção, ele nos ensina pelo menos 3 coisas importantes. A primeira etapa da canção, ele toma o versículo 1 ao 5 para nos ensinar a primeira lição. A segunda parte do cântico, versículos 6 até o versículo 11. E então, por fim, a última peça da canção, 43, 1 até versículo 5.
Comecemos examinando a primeira peça dessa canção. Observe que partindo da corça, que se dirige às correntes de água, ele expressa a única esperança de sobrevivência para a alma. Encontrar Deus no nosso deserto. Por que nos abatemos? Por que nos deprimimos? Por que nos entregamos? Porque em algum momento da nossa caminhada, nós nos afastamos de Deus. Nós nos permitimos seguir pelo nosso coração. E aí de repente nós nos encontramos sozinhos no deserto. Porque tomamos caminhos diferentes do Senhor. É isso que esse salmista começa a compreender. Por que eles estavam vivendo lá no cativeiro a desgraça que viviam, a dor que viviam, as lágrimas que tinham que se alimentar? Porque seus corações se ensoberbeceram, não ouviram o Senhor. E agora se encontravam sozinhos. Então ele olha em meio a tudo aquilo. E ele volta a almejar o Senhor. Ele passa a ter anseio pelo Senhor novamente. É interessante como os nossos corações são duros nessas horas. Nós recorremos a tudo, menos ao exame do coração, para entendermos em que momento da nossa caminhada nós perdemos o Senhor de vista. Em que momento o nosso olhar se perdeu dele? Em que momento nós deixamos de ansiar, desejar, almejar pelo Senhor? Nenhuma depressão nasce do nada. Nenhum abatimento vem do nada. Vem das consequências de corações que perderam o Senhor de vista da sua jornada. Vem das ambições que muitas das vezes lutam dentro do nosso coração, dos desejos do nosso coração, e que nos fazem perder a simplicidade de viver com o olhar no Senhor. Foi isso que aconteceu com Israel. Antes deles irem para a Babilônia, para o cativeiro, Deus levantou profetas, entre eles Jeremias, dizendo: gente, acorda. Nós não estamos vivendo momentos de paz. As coisas podem parecer que estão indo bem, mas não estão. Há coisas erradas acontecendo. Nós estamos perdendo a visão do Senhor. Nós estamos perdendo a simplicidade de vida que o Senhor requer de nós. Nós estamos nos sobrecarregando de coisas que vão nos trazer ruína. Jeremias foi levantado para lembrar o povo disso tudo. Mas eles haviam perdido o Senhor de vista. As suas ambições fizeram com que se apresentassem ao Senhor, não para encontrar nele a água que mata a sede. Se aproximar do Senhor, não para receber o refrigério da alma.
vai se aproximar do Senhor para terem seus caprichos, ambições saciados. E o profeta dizia: não há paz. E agora viviam o desespero de terem perdido o Senhor do foco, de terem perdido Deus como a fonte de água viva que sacia o coração sedento. Por isso esse salmista diz: como essa corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Até que você compreenda isso, seu coração nunca poderá ser saciado do esgotamento que você possa viver. Você vai continuar correndo cada dia, como diria Eclesiastes, atrás do vento. Correndo para nada. Trabalhando para chegar a lugar nenhum. Se a nossa vida não é uma oferta ao Senhor em todas as coisas, nunca encontraremos água para o coração. Nunca encontraremos refrigério para o coração. As nossas correrias, as nossas ambições, nossos projetos, nossos sonhos serão apenas um fim em si mesmo. E como autor de Eclesiastes podemos dizer: e tudo é vaidade e correr atrás do vento. É isso que esse salmista está entendendo. O que adiantou correr atrás de tantas coisas? O que adiantou correr para ser o quê? E qual é a recompensa disso agora? Um coração sobrecarregado e se esqueceu do Senhor. Mas eu não quero morrer. Eu não quero desistir da caminhada, eu não quero me prostrar diante de uma cama, eu não quero vegetar. Então só há um caminho: voltar ao primeiro amor. Voltar àquele que é capaz de saciar a sede de um coração ambicioso, cheio de sonhos pessoais, que precisam ser depostos do coração, para que o Senhor seja a única fonte a saciar a nossa alma. Então você precisa examinar o seu coração. Quais foram os sonhos, os projetos que você tanto ambicionou, que ofuscou Deus na sua alma? E quando você puder entender isso, você vai poder juntar todas essas tralhas e dizer ao Senhor: nada disso me satisfez. Somente em Ti eu tenho a minha satisfação. Somente em Ti eu tenho a minha paz. É por isso que o salmista está dizendo: sim, a minha alma tem sede de Deus, mas de um Deus vivo. Vivo. Um Deus que vem ao meu encontro, um Deus que se manifesta na minha experiência, saciando a minha alma e não satisfazendo aos sonhos ambiciosos do meu coração.
depressão que nós vemos hoje na nossa sociedade é fruto de corações frustrados em seus sonhos, seus projetos, suas perspectivas. Sonhos e projetos que ocuparam o lugar de Deus no seu coração. Sonhos e projetos que afastaram Deus do centro da sua vida, para que as suas ambições fossem atendidas. Qual foi o resultado disso? Esgotamento, sofrimento, dor. Com certeza não foi isso que você buscou. Mas como você não buscou pelo caminho certo o Deus vivo, seu coração se abateu. E paulatinamente ele vai se entregando. É por isso que me inquieta e às vezes gera indignação no meu coração quando eu ouço algumas músicas que, em vez de nos falarem de um Deus que é suficiente para acalmar o coração, suficiente para satisfazer o coração, suficiente para que o coração se delicie, não, elas cantam os nossos sonhos cheios das suas imundícies e que roubam o lugar de Deus em nós. Pregações que, em vez de dizer para você abandone seus sonhos e entregue-se ao Senhor, delicie-se no Senhor, querem insistir que você não vai morrer sem antes ver os sonhos de Deus cumpridos na sua vida. E você já está na pior, já está sem perspectiva. Aí ouve essas besteiras, essas baboseiras dessas canções, e aí vem uma falsa esperança. O coração se alegra de novo. Oh, existe um Deus que vai satisfazer os meus desejos. Você não entende que Deus não existe para satisfazer os seus desejos. Deus existe para satisfazer um coração sedento do próprio Deus. Por isso o salmista está entendendo isso. Ele está dizendo, sabe o que eu quero? Eu quero Deus. Eu não quero nada. Nada que Ele possa me dar. Eu quero Deus. Só isso. Quando você compreender isso, quando seus sonhos derem errado, seus projetos fracassarem, seu coração vai ficar em paz do mesmo jeito. Porque nada pode roubar a paz de um coração reconciliado com o seu Criador. Nada. Disse o profeta Abacuque: quando tudo der errado, a figueira não vai florescer, vide não vai dar fruto, não tem problema, eu confiarei no Senhor. O apóstolo Paulo diz que quando tudo der errado, a morte, perseguição, espada, tudo der errado, não tem problema, eu sou mais do que vencedor, porque nada disso pode me roubar Cristo. Nada disso pode roubar o amor dele, que me alimenta, que me faz viver, que me faz querer viver cada dia. Porque ele é a razão de ser do coração. Então eu não levanto cada manhã para ver meus sonhos realizados.
Eu levanto cada manhã como alguém que almeja encontrar-se com Deus naquele dia. E viver com Deus aquele dia. Por isso o salmista está dizendo: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aquele que está comigo no meu dia a dia, no meu encontro diário. Aquele que vem comigo consolar o coração. Aquele que vem me fortalecer quando o mundo desabar em cima de mim, quando os homens tornarem a opressão muito grande. Ele não vem para dizer: não, eu vou te dar vitória, eu vou arrebentar com esse cara. Ele vem para dizer: paz seja contigo. Foi assim que ele fez quando ele encontrou os discípulos após a ressurreição, temerosos, desanimados, abatidos. E ele vem ao encontro e diz: paz seja convosco. Ele não chega dizendo: ó, é aí, estou te dando poder, agora vai lá, arrebenta com os caras. Quebra as muralhas. Então essas besteiras dessas igrejas por aí, quebrando as muralhas de Jericó. Campanha para derrotar o seu gigante. Não, eu não preciso de nada disso. Eu preciso apenas de um Deus que ande comigo e no meio de todos os desafios seja capaz de me dizer: paz. Um Deus vivo. E por isso o salmista diz: quando irei e quando me verei perante a face de Deus? Não, eu não quero mais nada. Eu quero apenas a simplicidade de andar com o Senhor. A simplicidade de amar o Senhor. Servir e viver ao Senhor. Você está entendendo por que nós nos abatemos? Você está entendendo por que a gente se prostra? Porque a gente enche o coração de um monte de tolice. Quando a única coisa que precisamos é do Senhor. O coração não tem sede de outras coisas. O coração tem sede de água. Água viva. Sede de Deus. E a gente fica oferecendo besteira para o coração, aquilo que ele não precisa. Esses dias meu filho chegou para mim e disse assim: papai, eu quero água. E o pai tonto vai lá, pega um suco. Não, toma um suquinho aqui. E ele olhou para mim e disse: papai, eu não quero suco. Eu disse para o Senhor: eu quero água. E eu disse: é verdade, por que eu estou oferecendo suco? Queria ser um papai bom, dar suquinho para o filho, algo saudável. Você entende o meu coração como mascarava uma falsa piedade? É o que a gente faz com o coração da gente. A gente fica enchendo o coração de porcaria, dizendo: não, você precisa disso, você tem necessidade daquilo. E o coração só está dizendo desesperado: eu preciso de Deus. Só isso. A gente se enche de ambição, se enche de prostituição, se enche de avareza, de projetos. Não, meu coração só precisa de Deus, nada mais. O dia que você conseguir entender a frase de Santo Agostinho e conseguir viver isso,
você terá entendido o problema. A oração de Agostinho dizia: Senhor, Tu nos fizestes para Ti mesmo. E a nossa alma só estará em paz quando repousar em Ti. Você está entendendo por que seu coração se abate? Porque você não está oferecendo para Ele o repouso que Ele precisa. Você não está oferecendo para Ele a água que o salmista menciona. Deus! E nada mais do que Deus! O problema é que encontrar Deus é um convite a viver com simplicidade. E ao mesmo tempo que o coração clama por Deus, ele clama pelas suas ambições pecaminosas também. E você vai oferecer ao quê? O que ao teu coração? O que realmente ele precisa? Ou o que a pecaminosidade dele exige de você? Todas as vezes que você oferece ao seu coração o que ele exige, você deixa de dar para ele o que ele precisa. Deus. Deus vivo. Deus que vem ao nosso encontro. Sabe o que acontece com as nossas almas quando fazemos isso? Quando damos ao coração o que a pecaminosidade dele exige, em vez de darmos a ele o que ele necessita. O que diz o salmista no versículo 3? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Qual é o resultado? Lágrimas. Dê porcaria para o seu coração, e as lágrimas virão. Dê porcaria para o seu coração, e as lágrimas se tornarão o seu alimento. Só isso? O salmista ainda lembra que, em virtude disso, os homens se levantam contra ele e o questionam: cadê o teu Deus? Olha que bonito. Muito bonito isso. A gente diz: cremos no Senhor. Aí enchemos o coração de porcaria. Aí o coração se abate. E os homens que nos ouviram dizer: cremos no Senhor, olham para a nossa cara e dizem: e aí? Cadê o teu Deus? Não só nos alimentamos da lágrima, mas nos tornamos motivo de vergonha para os homens. É óbvio que aí não tem coração que aguente. É óbvio que o coração se abate. Então o salmista lembra, versículo 4, dos momentos de comunhão que alimentavam o coração dele de Deus. Sabe onde você encontra Deus de forma viva? Não é no cantinho da tua casa. Não é isolado no mundo. É na comunhão de um povo que o busca, que o adora, que o reconhece. Por que o salmista está choroso? Porque agora eles não podem fazer isso.
Agora eles não podem apresentar-se diante de Deus. Você já prestou quantas vezes você abandonou estar em adoração com o povo de Deus? Você já prestou atenção quantas vezes você disse para você mesmo: não, eu lá no meu cantinho faço minha oração e está tudo bem? A gente usa de forma errada aquele versículo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome eu estarei. E aí, não, eu oro com a minha esposa, leio a Bíblia e está tudo bem. Não, aquele texto não está falando nada disso. Aquele texto está falando de disciplina na igreja. Que quando 2 ou 3 pessoas na igreja concordam na disciplina de alguém, o Senhor então concorda. Aquele texto não está falando de comunhão. Porque não existe encontro com o Senhor na individualidade. Existe encontro com o Senhor no corpo de Cristo. Por isso o Salmo celebrava: eis como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E no finalzinho ele diz: ali, na comunhão dos irmãos, ordena o Senhor a sua bênção. O nosso tradutor é muito infeliz nesse salmo, porque ele coloca ali: ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E em hebraico não tem esse "e a vida". A expressão em hebraico é: ali ordena o Senhor a sua bênção, vida para sempre. Por que o salmista está lembrando daqueles momentos de adoração? A adoração de um Deus vivo. Porque era ali que o coração era renovado. Era no encontro do culto que Deus vinha ao encontro do homem. É por isso que eu não consigo entender crentes que desprezam a comunhão do corpo. Cristo não está presente na sua individualidade. Deus está presente num corpo que o adora, em espírito e em verdade. E ali ele manifesta vida. O que é que o salmista estava ansiando? Vida. O que é que esse homem abatido precisava? Vida. Onde está essa vida? Em Deus. E onde Deus se manifesta? No seu corpo. É por isso que o escritor de Hebreus diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Agora entenda, é num lugar onde Deus é de fato adorado. Não onde Deus se transformou em gênio da lâmpada para satisfazer as baboseiras do coração. Nessas igrejas você vai entrar vazio e vai sair mais vazio. Até porque a sua carteira fica lá. Para pagar as ambições do seu coração. Mas num lugar onde Deus é cultuado, a nossa carteira não só fica em paz, como o coração sai cheio de Deus. Amém. Desejo de Deus, sonho com Deus, querer andar com Deus. Você entende? É isso que acontece quando nós estamos numa igreja que é corpo vivo de Jesus. É por isso que o salmista lembrava e sonhava com esse momento perdido. Tiveram tanto tempo para viver isso e não fizeram caso. Agora estão lá no exílio e não há mais a oportunidade de encontrar Deus no meio do seu povo. Mas ele tem uma esperança.
Ele olha para esse coração abatido e diz: por que que você está abatido, ó minha alma? Por que que você se perturba dentro de mim? Ele briga com o coração dele. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus meu. Sabe qual é a esperança dele? Cara, o negócio pode estar ruim como for. O Senhor não se esquece dos seus. Você pode ter feito a besteira que você fez. O Senhor não se esquece daqueles a quem ama. Você pode ter ido ao fundo do poço. O Senhor vai te encontrar lá. Você pode estar desiludido e desesperançado porque um dia trocou Deus por alguma outra coisa, por algum outro falso Deus, por um manjar da corte. Não importa a besteira que você tenha feito. Quando o seu coração almejar pelo Senhor, Ele te encontrará. Quando você desejar o Senhor, Ele virá em teu socorro. Não para dar as ambições do teu coração, mas para dizer a você: haja paz. Haja paz para a alma perturbada. Haja paz para a alma angustiada. Haja paz para a alma culpada. Haja paz. E é isso que alimenta esse salmista agora. Espere em Deus. Eu ainda vou louvá-lo. Amém. Porque Ele é meu auxílio. Ele é meu socorro. Ele não se esquece dos seus. Glória a Deus. A única coisa que Ele espera de você é que no seu abatimento você deponha todos os falsos deuses que você construiu. Renuncie a todos os seus projetos pessoais. E faça do Senhor o seu único desejo. E quando isso acontecer, você vai começar a sentir o rio de água viva fluindo de novo. Aleluia. O coração sedento sendo saciado. Porque encontrou-se com o Senhor novamente. Feche seus olhos. Senhor, vem incendiar o nosso coração de Ti mesmo. O desejo do Senhor e somente o Senhor. Limpa, Senhor, o nosso coração dos sonhos errados, das expectativas erradas, das ambições promíscuas, pecaminosas. Senhor, nos dá um coração que queira o Senhor, que almeje o Senhor, que saia incendiado desse lugar, amando mais o Senhor. De tal forma que os nossos abatimentos, nossas depressões, fiquem nesse lugar, em nome de Jesus. E saiamos cheios de Ti nessa noite, renovados por Ti, para vivermos o amanhã com a alegria de Te encontrar, na certeza de ouvir de Ti: haja paz. Oh Deus, traz essa cura essa noite. Traz essa cura aos corações abatidos.
cura que vem da tua presença e da satisfação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar.